Seguimos na jornada teológica, assunto o ser de Deus, seguimos na jornada teológica e o assunto as obras de Deus, E hoje a gente vai meditar um pouco sobre a doutrina da providência, falar mais especificamente do governo de Deus sobre toda a sua criação. Quem já ouviu um pouco sobre esse assunto? A doutrina da providência. O nosso tema é providência, Deus governa a sua criação. Não é? É interessante porque quando a gente estuda sobre a criação de todas as coisas, e nós já estudamos, tivemos 3 estudos sobre esse assunto. Primeiro, os 2 primeiros estudos foram sobre a criação do mundo espiritual e o último, a criação do mundo material. Então, depois que a gente estuda sobre a criação, necessariamente vem o estudo sobre a providência. Porque a doutrina da providência diz respeito a Deus, ao Senhor, o Deus que criou tanto o mundo espiritual como também o mundo material, agora presente, agindo e governando toda a sua criação. Essa é a ideia da doutrina da providência. A palavra providência, ela não está na Bíblia, mas isso não significa que o tema não seja bíblico. Por exemplo, você não encontra a palavra trindade na Bíblia, mas a trindade é bíblica. Ok? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Então não é pelo fato de que a palavra não esteja na Bíblia que o assunto não seja bíblico. Muito pelo contrário. Nós temos uma abundância de textos bíblicos que dão embasamento para a gente sobre esse assunto aqui, a doutrina da providência. Uma rápida definição para a gente sobre esse tema. O que é providência? É o exercício permanente de Deus em preservar todas as suas criaturas, agir em tudo que se passa no mundo e dirigir todas as coisas para o seu determinado fim. Vou repetir, tá? Doutrina da providência, exercício permanente de Deus, ou uma ação constante de Deus. Primeiro, preservar todas as suas criaturas. Segundo, agir em tudo que se passa no mundo. E terceiro, dirigir todas as coisas para o seu determinado fim. Queridos, a doutrina da providência é uma das, é maravilhosa essa doutrina. Dirigir todas as coisas para o seu determinado fim. Por exemplo, imagine um acontecimento no mundo, qualquer que você imaginar. Qualquer que você imaginar. A doutrina da providência diz respeito a esse assunto. Porque, primeiro, Deus está permanentemente preservando todas as suas criaturas. Tudo existe e tudo se mantém porque Deus está preservando. Segundo, Deus age em tudo o que se passa no mundo. Nada, absolutamente nada, está fora do controle de Deus, do agir de Deus. Tudo o que se passa no mundo. E aí a nossa mente vai longe, né? A nossa mente pode ir longe. Pastor, tudo é muita coisa. Não, tudo é mais que isso, tudo é tudo. Deus está agindo em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então, dessa definição, a gente pode destacar duas coisas. Deus preserva
e Deus governa a sua criação. Deus preserva e Deus governa. Tá ok? Quando a gente estuda, então, a doutrina da providência, ela vai mostrar para a gente que nada acontece simplesmente por acontecer. Não existe sorte e nem destino, e nem acaso. Perdão. Não existe sorte e nem acaso. Ah, foi por acaso. Ah, foi sorte. Biblicamente, não existe sorte nem acaso. Tudo diz respeito à questão da doutrina da providência. Por exemplo, vamos caminhar para alguns textos. Mateus capítulo 10, versos 29 e 30. Ali o texto sagrado faz a seguinte pergunta: quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Isso é providência. Vejam, às vezes a gente confunde providência com provisão. Vamos fazer uma distinção. A provisão está dentro da providência de Deus, mas a providência ela é abrangente. Quando chega provisão para a minha vida e provisão para a sua vida, isso é providência de Deus. Quando falta provisão na minha vida e provisão na sua vida, a providência de Deus também está aí. Porque em tudo Deus está exercendo domínio, controle. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui o texto pergunta, e são palavras do Senhor Jesus, né? Para trazer fortalecimento para os seus discípulos, né? Quanto custam 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. É a ideia da providência de Deus nas coisas mínimas, as coisas que nós podemos considerar as mais insignificantes, as mais corriqueiras. É a providência de Deus em coisas que a gente nem para pensar. Às vezes a gente dá uma olhada no espelho e para pensar, né? Senhor, mudou, né? Mudou, o cabelo já não está mais tão abundante quanto era, né? Aí tem horas que a gente para pensar. É assim, né? Tem horas que para a gente, até para contar, vai ficando mais fácil. Mas sabe, a doutrina da providência está aí para mostrar que Deus está atento, e não apenas atento no sentido de observar, mas atento no sentido de agir, no sentido de governar absolutamente todas as coisas. Então, é abrangente, porque o texto diz: quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. O que a gente vai ver agora são algumas áreas em que a gente pode destacar nesse estudo que mostram a providência de Deus, tá? A doutrina da providência. Mas lembrando, tudo que se passa no mundo diz respeito a essa doutrina. Porque o assunto é o Senhor Deus que fez a sua criação, que fez todas as coisas, Ele preserva, Ele age em tudo que se passa e Ele também dirige todas as coisas. Então, vamos pegar agora apenas alguns exemplos. O tempo e as estações. O tempo. E também as estações. A ideia de o tempo está chuvoso, o tempo está seco, as estações do ano, a primavera,
o inverno, o verão, enfim, todas as coisas relacionadas ao dia a dia da natureza. Aquilo que a gente atribui como forças naturais, questões da natureza. Biblicamente, Deus está agindo em todas essas coisas. Isso é a ideia da doutrina da providência. Alguns textos para a gente, ou um texto para a gente, é Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 17. Atos 14, 17 diz assim: mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Atos 14, 17. Qual é a ideia bíblica aí? É que Deus não deixou de se revelar, que Deus não ficou oculto, mas que Ele se revelou, e Ele se revelou através das coisas que foram criadas. Nunca as deixou sem evidências de sua existência e também de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas. Então, assim, hoje choveu aqui pra gente, né? Chuvinha. E hoje eu fui a BH, aí eu peguei uma chuva bem maior. Peguei uma chuva mais forte lá. Chuva. É natural a gente falar assim: choveu, vai chover. No nosso dia a dia, a gente não diz assim: Deus mandou chuva, Deus fez a chuva parar. Por quê? Porque as coisas acontecem de uma forma natural. É dentro daquilo que a gente chama de as leis da natureza. A grande questão é que o Senhor que criou a natureza, o Deus que criou todas as coisas, Ele também estabeleceu leis para que essas coisas fossem governadas, para que essas coisas fossem dirigidas. E Ele é o Senhor de toda a sua criação. É por isso que a doutrina da providência mostra que o Senhor, agindo de acordo com cada estação do ano, Ele vai mandando chuva, Ele vai mandando frio. Para determinadas regiões Ele manda neve. Deus está agindo na sua criação. Por isso que o texto diz assim: Ele lhes concedeu chuvas. E foi Ele quem lhes deu também colheitas. Para o humano, tudo isso vem. Então, o tempo, as estações, isso diz respeito à doutrina da providência de Deus. Mas não apenas as coisas, a sua criação material, mas também a sua criação espiritual. Os anjos estão debaixo do controle de Deus. Isso é governo de Deus, isso é providência de Deus. Os demônios também estão debaixo do controle de Deus. Isso é providência, isso é governo. Às vezes tem-se aquela ideia da existência de dois poderes no mundo, dois poderes espirituais no mundo, o bem e o mal, né? São poderes opostos, totalmente diferentes um do outro, e passa a ideia de que esses dois poderes têm forças como que iguais, e tem um determinado momento em que o bem vence, mas em outro momento o mal está prevalecendo, o mal está sobressaindo, parece que ele venceu o bem. Mas o que nós percebemos dentro das Sagradas Escrituras, quando a gente estuda a doutrina da providência, é que Deus está exercendo domínio, controle absoluto sobre todas as coisas. Os anjos estão para servirem ao Senhor, e inclusive os anjos maus também servem
em obediência a Deus. Não no sentido de serem anjos que se submetem a Deus, de que amam a Deus. Eles são anjos maus, eles são anjos que caíram. Mas eles têm um controle, ou eles são controlados pelo mover de Deus. Martinho Lutero, ele chega a dizer assim, falando sobre anjos maus, ou falando especificamente sobre o diabo, que é o líder dos anjos maus, ele chegou a declarar que o diabo é como uma enxada nas mãos de Deus. O que é que uma enxada faz? O que é que o agricultor faz quando pega uma enxada? Ele pega a enxada para capinar a sua lavoura. E muitas vezes o agricultor, então, ele pega essa enxada e ele capina a sua lavoura para arrancar as ervas daninhas. E quando ele arranca as ervas daninhas, ele faz isso com o objetivo de que a sua lavoura possa crescer, Então, assim, a gente tem exemplos claros disso. O Salmo de número 103, versos 20 e 21, diz assim: Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem sua vontade. Eu li o Salmo 103, versos 20 e 21. O texto está falando sobre os anjos, anjos que estão para servir a Deus, para viver de acordo com a vontade do Senhor. Mas um outro texto que a gente tem é no livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor, faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O que aconteceu aqui no texto? Deus estava dando permissão a Satanás para agir na vida de Jó. Essa é a ideia da doutrina da providência. Porque a doutrina da providência vai mostrar que Deus preserva todas as suas criaturas, age em tudo que se passa no mundo e também dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Você não tem ali, logo no início do livro de Jó, qual o objetivo de Deus com tudo isso? Mas você tem Deus agindo e permitindo que Satanás fizesse isso. E Satanás fez. Ele foi e fez. Mas ele só foi até onde Deus permitiu. Ah, pastor, mas isso é específico na vida de Jó. Isso não é assim nos dias de hoje. Quando você pensa assim, ou se você pensa assim, você começa a acreditar naquela ideia da existência de dois poderes, o bem e o mal, que possuem forças iguais, que elas lutam entre si, e uma hora o mal é quem vence o bem. Meus queridos irmãos, em nenhum momento, nenhuma força maligna tem poder para vencer o Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Então, qualquer coisa que se passe no mundo, qualquer ação maligna que aconteça no mundo, Deus está assumindo o controle absoluto diante de todas essas situações. Mesmo quando nós não conseguimos compreendê-la completamente, mas o Senhor, Deus, está agindo. Ele é Senhor. Ele tem o controle em suas mãos, tanto de todos os anjos, como também de todos os demônios. Um outro exemplo também é sobre os pensamentos, as palavras e as ações de todos os homens. A doutrina da providência, então, ela é abrangente, porque ela vai mostrar para a gente
que o Senhor nosso Deus, Ele é realmente Deus em relação a todos os nossos pensamentos. As nossas palavras e também as nossas ações. O Senhor nosso Deus é Senhor, né, governa, a doutrina da providência está presente, né, para mostrar que o Senhor governa em relação aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações. Textos, Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso é providência. É Deus presente na sua criação. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 9. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Aleluia. Amém? Podemos seguir? Os atos pecaminosos de todos os homens. Bem, qual é a ideia da doutrina da providência? Deus preserva, age em tudo que se passa e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então, não apenas as chuvas, as estações do ano, o tempo, não apenas os anjos bons, ele controla, preserva, controla, governa, não apenas Satanás e os demônios que estão debaixo do senhorio de Cristo, do governo absoluto de Deus, que cumprem propósitos estabelecidos pelo próprio Deus, porque Deus é Senhor. Não apenas a ideia dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, mas inclusive os atos pecaminosos de todos os homens. Deus age nisso, pastor. Deus age nisso. Em um ato pecaminoso humano. Queridos, falar que Deus age não significa dizer que o homem não seja responsável pelo seu ato pecaminoso. O homem é responsável. Nós não podemos atribuir a Deus a responsabilidade do pecado que nós cometemos. Ok? Essa falha é antiga. Essa falha é lá de Gênesis capítulo 3. Porque quando Adão pecou e Deus foi falar com ele, Adão, o que é que você fez? Indiretamente ou diretamente, Adão atribuiu para Deus a culpa do que havia acontecido. Porque ele disse assim, aconteceu porque a mulher que tu me deste. Então, foi a mulher quem me apresentou o fruto da árvore, todavia, estou casado com ela porque foi o Senhor que fez ela para mim. Então, essa ideia de culpar Deus, de atribuir culpa a Deus por pecados que cometemos, isso não é de hoje, isso é antigo. Isso é antigo. E desde sempre está errado. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. Amém? Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados.
Tanto é que lá em Gênesis capítulo de número 3, que é o texto que mostra que Adão pecou, essa história, essa forma de Adão falar para Deus não vingou, não colou, não deu certo. Porque Deus mostrou que Adão era responsável pelo pecado que havia cometido, assim como Eva também, e Satanás também foi julgado por Deus naquele momento. Ok? Agora, se você atribuir que uma situação como aquela foge do controle de Deus, onde Deus estaria? Aconteceu porque Deus não sabia? Aconteceu porque Deus não estava presente? Aconteceu porque Deus não viu? Deus é o Senhor de todas as coisas. Essa é a grande questão aqui. Vamos pegar um exemplo. Judas Iscariotes. Ele foi escolhido por Cristo para ser discípulo, para ser apóstolo. E qual era a trajetória de Judas? Era um homem que amava Deus, que servia ao Senhor. E o que as Sagradas Escrituras falam sobre Judas? Quantas vezes o Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou que com Ele, Cristo, estava acontecendo tudo exatamente como o Pai havia determinado. E que ele haveria de ser traído, que ele seria traído. E Judas estava ali. E já estava certo que seria Judas. Não foi por acaso que foi Judas. Mesmo porque lá em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo orando ao Pai, ele disse: Senhor, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Jesus estava falando sobre Judas. Olha um outro exemplo. Pedro, quando ele prega o Evangelho lá em Atos dos Apóstolos, e uma multidão se converte, Pedro deixa muito claro que tudo o que havia acontecido com o Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha acontecido exatamente porque o Pai, o Deus o Pai, havia determinado que fosse assim. Pedro deixa claro que Jesus Cristo foi até a cruz, não foi por acaso, e nem foi única e exclusivamente por causa da maldade do coração humano, mas porque o Pai havia determinado que isso aconteceria com o seu Filho amado. Ok? A gente sabe disso dentro das Sagradas Escrituras. Mas ao mesmo tempo, quando Pedro prega, ele olha para aquela geração e diz assim: mas foram vocês que mataram Cristo. Foram vocês que levaram Cristo até a cruz. Ou seja, Cristo foi até a cruz porque o Pai determinou que o Filho haveria de ir à cruz. Mas os homens levaram Cristo até a cruz. Então você tem atos pecaminosos dos homens, e cada homem sendo ali responsável pela sua própria atitude, mas você tem uma ação soberana de Deus no controle de todas essas coisas. Atos 2, 23, diz assim: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Atos 2, 23. É Pedro falando, é o texto sagrado falando sobre Jesus. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus. Não aconteceu por acaso. Deus estabeleceu que isso aconteceria com o seu Filho amado. Todavia, com a ajuda de gentios que desconhecem a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram.
percebem a questão de que o Senhor exerce o controle sobre todas as coisas, mas ao mesmo tempo o homem é responsável pelos seus próprios atos pecaminosos. Cada maldade praticada no mundo, cada ato praticado no mundo, cada ato mal praticado no mundo, Deus, Ele tem o controle de todas essas coisas. Todavia, cada homem que pratica esse mal, cada mulher, cada ser humano é responsável por isso que pratica. E por Deus um dia será julgado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a ideia da doutrina da providência de Deus. Um outro texto que eu trago para a gente é no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, Amós 3, 6. Quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado? Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor a tenha planejado? Bem, Salmo de número 103, versículo 19, diz assim, Salmo 103, 19, o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Amém? O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina todas as coisas. Ele é rei em todas as coisas. Analisar a questão da doutrina da providência de Deus, ela fica para a gente bem mais clara quando a gente olha um pouco a história de vida do povo de Deus nas Sagradas Escrituras. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a história de vida daqueles homens, o povo de Deus lá no Egito, a trajetória daquele povo ali no Egito, os sofrimentos, 400 anos ali de escravidão, a história de vida de Moisés, um faraó querendo matar todas as crianças do sexo masculino, e Deus, por sua providência, poupando a vida de uma criança que passou a ser cuidado dentro do próprio palácio do faraó que queria matar todas as crianças, né? Do povo judeu, claro, somente do povo judeu. E ali Moisés cresce e, enfim, olha a história de vida de Deus, olha a história de Deus na vida de Moisés. Israel, a história de Deus em Israel de uma forma geral, o cativeiro, o tempo do cativeiro, as nações que reinaram durante aquele tempo, a maneira que Deus agiu no meio do seu povo durante os 70 anos de cativeiro, a igreja, o surgimento da igreja, eu falo agora do contexto do Novo Testamento, a trajetória, como Deus agiu no meio na sua igreja, a forma que você lê, ou quando você lê Atos dos Apóstolos, o mover de Deus, a providência de Deus no meio do seu povo, no estabelecimento da sua igreja, na vida de cada crente, na minha história de vida, na sua história de vida, coisas que já vivemos e que hoje a gente diz assim, Senhor, eu não sabia a razão de tudo aquilo, mas hoje eu consigo compreender. E coisas que a gente vive hoje, a gente diz assim, meu Deus, eu não tenho nem noção por que eu passo por essas situações. Mas Deus se revelando como Deus que está agindo nas nossas vidas, preservando, agindo em cada detalhe e governando cada situação. Gênesis capítulo 50, versículo 20. A história de um homem chamado José, sonhador, que por causa dos seus sonhos,
ganhou a indiferença e o ódio dos seus irmãos de sangue. Mas quem deu aqueles sonhos para ele? Deus. E aí você tem nas Escrituras assim, Deus dizendo: José, eu vou te dar sonhos, mas ao mesmo tempo os teus irmãos vão ficar com raiva de você. Você não tem isso. Você tem alguém sonhando. Sonhos como revelações de Deus na vida de José. Mas o amanhã, o porvir, ainda oculto, ainda não revelado. Mas Deus já estava preservando a sua criação. Qual a ideia do amanhã? Qual a ideia daquilo que estava oculto, mas ainda não revelado? Puxa, José passou tanta coisa para depois descobrir tudo isso. Foi jogado num buraco, numa cisterna. Foi vendido como escravo. Foi tratado injustamente como alguém que estava querendo abusar de uma mulher casada. Foi preso por causa disso. Foi esquecido na prisão, esquecido pelos homens, mas nunca esquecido por Deus. De repente, 2 funcionários de Faraó vão para a cadeia e sonham. Um copeiro, um padeiro. Nós conhecemos a história. E Deus tira José daquela prisão e o coloca como segundo homem em toda a terra do Egito. E Faraó não amava a Deus, não conhecia a Deus, era ímpio, era idólatra, mas também sonhou. Vacas magras, vacas gordas, espigas magras, espigas gordas. As vacas magras devoravam as vacas gordas e continuavam magras. Faraó sonhou, ficou meio assim da cabeça. Que coisa é essa? O que está acontecendo? Chama todo mundo que entende de sonhos, e todo mundo que entende de sonhos chegou, mas ninguém conseguia entender nada. Aí alguém se lembra de José lá na prisão. Isso é providência, gente. Isso é providência. Porque o sonhador, quando estava lá com o pai, ainda adolescente, e disse: pai, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para mim. O pai disse: que é isso, meu filho? Você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus 11 irmãos, todo mundo vai se curvar diante de você? Aquele sonhador agora se tornou governador. Isso é providência. Por quê? Aí, Gênesis 50, 20 diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Aí José sabe por quê, entende o porquê. O que é que Deus estava fazendo ali? Preservando, guiando em todos os acontecimentos, em cada detalhe, e governando a vida de José. E não somente a vida de José, de todos ali. Bendito seja o Senhor. Isaías capítulo 54, versos 16 e 17 diz assim: eu criei o ferreiro que abana as brasas do fogo e produz armas de destruição, e criei os exércitos que destroem. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos.
eu lhes farei justiça, eu, o Senhor, falei. Amém? Então, lá no Salmo 46, o texto diz assim: Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqui em Isaías 54, ele diz: Eu criei o ferreiro, que prepara a arma, e criei também o exército, que usa a arma. É o Deus que governa toda a sua criação. Daí Romanos capítulo 8, nós lemos já hoje, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Bem, vamos aplicar um pouco esta palavra para a gente. Vamos aplicar usando 4 palavras para a gente. A primeira é gratidão. Queridos, analisar a doutrina da providência deve gerar em nós gratidão. Porque a gente sabe que todas as coisas pertencem a Deus, tudo é guiado por Ele, tudo é governado por Ele, e o fato dele nos abençoar tanto na vida deve gerar em nós gratidão. Mas a segunda palavra é reverência. Sabe por quê? Porque a doutrina da providência mostra para a gente que é Deus quem governa todas as coisas e não nós. Não somos nós quem governamos. Não somos nós que estamos no controle absoluto de todas as coisas. Então isso deve nos fazer assim, se prostrar diante de Deus. Porque quem está assentado sobre um alto e sublime trono não é homem nenhum, não é rei nenhum, não é governante nenhum nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Governantes vêm, governantes vão. E a própria as Sagradas Escrituras nos mostra que Deus é o Deus que põe governantes e tira governantes. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Então, reverência. Sabe, Isaías, no livro dele, no capítulo 6, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É interessante porque quando um rei humano morre, no ano da morte do rei, Isaías viu que o trono não estava vazio. Tinha rei. Porque uma sucessão haveria de chegar, mas no reinado humano não existe sucessão no trono da glória. Ele é rei, eternamente rei. Então isso deve gerar em nós reverência, que possamos nos prostrar, que possamos nos curvar e adorar ao Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, domina todas as coisas, governa todas as coisas, preserva toda a sua criação. A terceira palavra é esperança. Como disse o profeta Jeremias, escrevendo em suas lamentações no capítulo 3, né? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem hora que a gente precisa ir longe, né, para buscar. Você olha todas as situações em sua volta e diz assim: meu Deus. Mas quando a gente
espera o que não vê, com paciência a gente aguarda. Romanos capítulo 8. Né? Quando a gente espera o que não vê, com paciência aguarda. Então, a doutrina da providência, o conhecimento sobre a doutrina da providência deveria nos manter longe, assim, do desespero. Longe do desespero. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo disse que um pardal não cai sem o Pai permitir. Que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, olhar para os momentos de aflição, de dor, de lutas, de sofrimento que a gente passa e pensar na doutrina da providência deve gerar em nós esperança. Por isso que Paulo fala, para mim estou certo de que as aflições do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E aí ele vai falar sobre esperança. Romanos capítulo de número 8. Bendito seja o Senhor. E por fim, confiança. Confiança. Confiar realmente em Deus. Como disse José, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, Deus transformou o mal em bem. Deus transformou aquilo que vocês intentaram fazer contra mim, que foi o mal, Deus mudou e transformou isso em coisa boa, tanto para mim como também para todos vocês. Então, assim, confiança de que nada pode nos ocorrer na vida sem que antes passe pelas mãos de Deus. Transforma maldições em bênção. Nada acontece nas nossas vidas sem que antes passe pelas mãos poderosas de Deus. Eu confesso para vocês, meus queridos irmãos, que a doutrina da providência é, de fato, para mim, uma das doutrinas mais maravilhosas que eu conheço nas Sagradas Escrituras. E ela é ampla. Ela é ampla. Aqui a gente está vendo um pouco, a gente vê de forma resumida a doutrina da providência. Mas gera para a gente confiança no Senhor. Confiança. Quando não confiamos é porque às vezes esquecemos um pouco desse Deus, que é o Deus que tudo faz conforme a sua vontade e para o nosso bem. Bendito seja Deus. Amém. Então, é isso. Que possamos descansar no Senhor, confiar cada vez mais nas mãos do nosso Deus, sabe, repousar nos braços do Deus que nos fez, que nos ama, e que cuida de fato e de verdade de cada um de nós.